Olá pessoal, sejam bem-vindos. Aqui é o professor João Miguel e vamos dar continuidade ao nosso curso aí de programação básica em linguagem C. E hoje o tópico é funções, certo? O que são funções? A gente já vem trabalhando com funções há algum tempo aí no nosso curso, né? Eu sempre vinha falando lá, a principal função que a gente vem trabalhando é a main, é uma função que sempre retorna alguma coisa, e a gente já trabalhou com algumas outras funções, por exemplo, a função printf, função scanf. Essas duas funções a gente lê um parâmetro daquela e armazena numa variável, né? Printf a gente escreve no teclado. Poll, ela retorna um parâmetro, né? A gente passava dois parâmetros, ela retornava potenciação. Raiz quadrada. Strlen a gente não viu ainda, mas em seguida nós vamos ver que é uma função que retorna o comprimento de um vetor. E todas essas funções fazem parte de bibliotecas padrão. A biblioteca std.io, stdlib, que a gente já viu, biblioteca string, que vai estar relacionada com essa função aqui, biblioteca math, que está relacionada com sqrt e poll. Né? E é indispensável que um programador saiba como escrever suas próprias funções. Então vamos ver um pouco mais sobre isso. Por que eu preciso escrever funções? Para evitar a repetição de código. Como assim repetição de código? Né? Para estruturar melhor os nossos programas. Os programas vão ficando com um nível de complexidade, eu preciso hierarquizar eles, conter eles em caixinha, fazer chamadas a coisas que estão prontas. Então, aquela coisa que eu já fiz e funciona, a gente já fez vários exemplos aí, o programa que calcula a média, o programa que ele calcula a função peso, estar obeso, ou alguma coisa assim, eu posso hierarquizar uma função e agregar em outro parâmetro, né? Então, um exemplo simples, né? O Windows não foi feito todo dentro do int main. Ele tem muitas mais funções complexas, né? Então, aqui um exemplo de repetição de código. Então, aqui eu tenho a declaração e aqui eu tenho ó, int i, for. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês direto no compilador, que fica um pouco mais fácil. Aqui a função, então, declaração nova variável i. Aqui eu tenho um for que imprime vários caracteres asterisco, ou seja, 20 caracteres asterisco, depois uma nova linha, um printf números de 1 a 5, um outro for até 20, imprime 20 asteriscos, uma nova linha, aqui um for até 5, imprime 5 números, né, imprime o valor i, imprime sempre o valor de i aqui, nova linha, e depois um asterisco. Vou rodar ele aqui para vocês, vou compilar ele de novo, ó, F9, e vou chamar aqui o prompt para executar ele. Né? Então aquele dali era o programa funções 1. Olha o que ele faz. Ele imprime aqui os 20 asteriscos, imprime números de 1 a 5, 20 asteriscos. Né? Os primeiros 20 asteriscos, imprime a mensagem de número de 1 a 5, mais 20 asteriscos, nova linha, imprime do 1 ao 5 e nova linha. Então, por que eu posso usar de funções para fazer repetições, né? Como é que eu posso evitar? Porque eu estou vendo, ó, eu estou repetindo 3 vezes o mesmo código. 3 vezes o mesmo código. Printf asterisco, printf asterisco, printf asterisco dentro de um for de 20 vezes. Eu poderia, já que eu vou fazer isso várias vezes, eu posso escrever uma única vez uma função que imprime 20 asteriscos e eu usar ela várias vezes. De que forma? Então, as funções elas podem ser vistas como pequenos subprogramas. Funções precisam ser declaradas e escritas, ou seja, eu não posso usar uma função sem ter ela escrita, mas eu posso pensar, quando eu estou desenvolvendo um programa, que eu vou ter uma função que faz isso. Ou muitas vezes, quando a gente está fazendo algum exercício, eu simplesmente edito para vocês, ó, existe uma função que tu passa um parâmetro e ela retorna tal parâmetro. Então você só tem que usar ela. Né? Às vezes não faz parte do escopo saber como a função funciona. Como a função funciona nas suas entranhas. Faz parte de saber como eu chamo a função e o que ela me devolve. Certo? O que ela me retorna. Então as funções precisam ser declaradas e escritas. As funções são compostas por alguns elementos básicos. Um cabeçalho da função, definindo o nome dele, o nome da função, entradas e saídas dessa função, e a função vai receber exatamente uma entrada, vai processar e vai produzir uma saída. E depois a função tem um corpo, né, um código que implementa a função. Após declaradas e escritas, as funções podem ser chamadas em outras partes do programa. Então a gente diz chama a função. Então tu vai usar uma função que já está escrita. Quando a gente fez aquele include nos nossos programas, eu automaticamente estou dizendo que existem funções prontas para mim utilizar.
Vamos ver esse mesmo programa aqui com a solução de funções. Ó, eu declarei uma função chamada escreve linha. Aqui, ó, abre chaves e fecha chaves para dar o escopo para fechar minha função. Ela tem um nome. Aqui, ó, ela não recebe nenhum parâmetro, como a gente vinha fazendo com a função main. E ela é do tipo void, ou seja, ela não me retorna nada também. Int k, fora k, o mesmo código que a gente viu antes, printf asterisco, imprime 26 printf. E o que eu vou fazer? Está aqui o meu programa principal, ó. Sempre que eu quiser escrever 20 asteriscos, está aqui, ó, escreve linha, escreve linha, escreve linha. Vamos ver ela simulada aqui no compilador direitinho, para a gente entender. Está aqui ela, ó. Está aqui a função, ó. O nome da função é escreve linha. Né, o parênteses aqui, do mesmo jeito que a gente declara a função main, ó, parênteses vazio, dizendo que ela não recebeu nenhum parâmetro, abre chaves, fecha chaves para abrir e fechar a função, está aqui dentro o escopo da função, tá? E aqui, ó, escreve linha, escreve linha, escreve linha. Vejam bem, antes de eu usar a minha função, eu tenho que dizer ela. Então eu coloquei ela antes aqui, certo, pessoal? Escreve linha foi declarada antes da função main. E sempre lembra, né? A função main é a função principal. Eu vou compilar ela aqui, ó, F9, e vou rodar ela para vocês verem ela funcionando. Tá? Vou chamar aqui funções, funções 2. Ó, ela executou a mesma coisa, certo? Então, o escreve linha imprimiu os 20 asteriscos e imprimiu o número de 1 a 5 e mais 20 asteriscos. Bastante simples, né? No primeiro momento pode ser, mas é simples mesmo, pessoal, não tem mistério. Eu fiz uma chamada das funções para repetir o código, para replicar o código. Outros aspectos importantes, né? A função tem que executar uma tarefa específica. E um programa em C pode ter diversas funções. Além da função principal main, que é a única que é obrigatória. A função main é obrigatória pela declaração do C. Então, esse é sempre o programa principal que vai ser executado, o programa main. Depois eu posso ter tantas funções quanto eu quiser. Após a execução da função, né, o fluxo de retorno é um ponto imediatamente após a chamada da função. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que quando apareceu o escreve linha, o programa ele primeiro executou, declarou uma variável e chamou escreve linha. Ele pulou para lá, executou todas as linhas da função escreve linha. Depois que terminou de executar a função escreve linha, ele volta para cá e vem para a próxima chamada que vai ser executada, que é esse printf. Depois chamou escreve linha, vai de novo, faz tudo aquilo lá, volta para cá. Então é como se fosse saltos de rotinas. Em linguagens não estruturadas seria como fazer rotinas em linhas de programa, que a gente faz um go-to, né? Manda o programa para uma linha, quem faz programação em CNC talvez use blocos prontos nesse sentido, né? A gente manda para uma subrotina, ele executa a subrotina e quando ele termina, ele volta para quem chamou aquela subrotina. Certo? Tipos de funções. Então, nós temos a função que a gente fez aqui agora foram as funções sem retorno, ou seja, são funções void, né? O printf, o escreve linha. Elas não retornam nada, elas só fazem alguma coisa. E tem as funções com retorno tipadas, aquelas funções que a gente usou, sendo, quando eu passo um parâmetro, ela me retorna um valor. SQRT, eu passo um parâmetro, ela me retorna um valor. E ela me retorna um valor de um determinado tipo. Por isso que a gente diz tipadas, certo? Eu passo o parâmetro para ela, ela me retorna um tipo. Ela vai me retornar um inteiro, vai me retornar um float, vai me retornar um caractere. Alguma coisa assim, ela me retorna algum parâmetro. Então, tem funções que não retornam nada, como essas funções que retornam alguma coisa. E tem funções também que são sem parâmetros, ou seja, a função escreve linha, quando eu botei aqui dentro, ela não tinha parâmetro algum. A função printf tem parâmetros, eu preciso colocar os parâmetros aqui dentro para que ela atue no teclado, né? A função escreve linha não tinha nada. Essa função getEcho, esse getCharEcho, essa é uma função que existe em uma biblioteca que a gente não usou muitas vezes, ou não exemplificou, mas ela é uma função que lê o teclado e mostra na tela. Mas, de novo, ela não recebe nenhum parâmetro e ela retorna a variável que foi, a letra que foi pressionada no teclado, né? Ela funciona um pouquinho diferente da função scanf. Mas o importante aqui, então, são funções com retorno tipado, ou seja, elas retornam um tipo ou não retornam nenhum tipo.
E aqui são funções que não retornam nada, e nessa linha assim, são funções que eu passo parâmetros, e aqui são funções que eu não passo nenhum parâmetro. Essa função get eu não passo nenhum parâmetro, a função escrevelinha eu não passo nenhum parâmetro. Essas daqui todas eu tenho que passar um parâmetro, e essa aqui também. Essas funções retornam alguma coisa, e essas não retornam alguma coisa. Então, as funções void são as funções que não retornam valor associado à função. Em linguagem C, o void é um tipo que indica ausência de tipos. É aquilo que eu falei, void é vazio, né? É nulo. Então, as funções void também são chamadas como procedimentos, que já é um termo utilizado aí em linguagem orientada a objeto. Mas um procedimento, tu chama, ele faz alguma coisa. E não necessariamente ele precisa retornar, né? Vocês podem pensar como se fosse a função de tu tem uma rotina que faz o movimento de um robô. Então vai para a posição 1. Então tu chama a rotina, aquela lá modifica o robô e o robô vai para determinada posição e volta. Mas ele não precisa dizer nada. Eu posso fazer com que ela retorne para dizer que um parâmetro, para dizer que o robô conseguiu chegar em determinada posição? Posso, mas não é o exemplo aqui. E as funções com retorno tipadas devolvem o valor produzido pela execução da função. Então, passei um parâmetro da função cosseno, a gente passa um parâmetro e ela retorna o valor do cosseno. O tipo do valor de retorno é o tipo da função, associado à execução da função, usando a função return. Então, quando a gente declara uma função, esse tipo aqui, ó, né? Por exemplo, nessa função main aqui, que várias vezes a gente usou. Esse return 0 tem que ser compatível com o tipo da função. Por isso que várias vezes eu mostrei para vocês isso, né? Return 0, esse 0 tem que ser compatível com esse cara aqui. Então, ou seja, a função tipada vai devolver um valor, o valor vai ser produzido dentro da função. Nesse caso aqui, o 0 é fixo, né? Mas eu poderia produzir um valor qualquer aqui dentro. E o tipo do valor de retorno é o tipo da função, ou seja, o tipo do retorno é o tipo da função, certo? Se fosse a função potenciação, aquela função poll, aqui tem um float, aqui tem poll, aqui tem que ele leva um número ao quadrado do outro e retorna o resultado do número ao quadrado para lá. Associado à execução da função usando o comando return. Certo? A função void sem parâmetros, então ela tem essa estrutura. Tem o cabeçalho aqui da função, certo? E tem o corpo da função. O cabeçalho, como a gente já viu nos exemplos que eu mostrei nos códigos para vocês, ó, tem um nome. Aqui ela não recebe nenhum parâmetro. Ela não retorna nada, o retorno dela é vazio. E aqui estão as declarações das variáveis que vão ser usadas somente dentro da função e todos os comandos. Então, void, palavra-chave indicando que a função não retornará valor. O nome da função é o nome da função, pode ser qualquer coisa aqui, né? Sem espaços, não pode começar com caractere, não pode começar com acentos e caracteres especiais, né? Eu posso botar underscore aqui, posso botar aquele underscore no nome da função. Aqui, então, sem parâmetros, sem argumentos dentro do parênteses, né? E os colchetes as chaves para indicar o início e o fim da função. Aqui tem a função void sem parâmetros. A função void escreve linhas, né? Que a gente fez antes. Ó, ela é uma função que não retorna nada, não tem return aqui embaixo. Ó. O último comando não é return. E aqui dentro eu não passei parâmetro algum para ela. Então aqui tem uma variável int i, que é uma variável local. Certo? Ou seja, essa variável local quer dizer o quê? Ela só funciona dentro da função escreve linha. Não funciona em outro lugar nenhum. Se tiver um outro i, ela só vai funcionar dentro desse escreve linha. Esse i não vai ter nada a ver com o outro i. Certo? Então, o nome da função, né? Como a gente viu antes. A função void com parâmetros. Eu vou passar agora parâmetros para dentro dela. Certo? Eu tenho, então, aqui ela não retorna nada, mas ela recebe alguns parâmetros. O nome da função, lista de parâmetros, e aqui as variáveis locais e os comandos. Então, lista de parâmetros são as entradas do procedimento, ou seja, o que eu vou passar para ela. Por exemplo, naquela função escreve linha, eu poderia passar um parâmetro, em vez de ele escrever 20 caracteres, eu quero que ele escreva n caracteres. Então, eu vou passar para ela o parâmetro 20. Então, escreve linha 20, ele vai escrever 20 vezes aquele caractere. Ou escreve linha 15, ele vai escrever 15 vezes aquele caractere. Passei um parâmetro para a função. Esses parâmetros devem ser especificados e estar separados por vírgulas. Se omitidos, significa que não há argumentos, o caso anterior.
Então, a sintaxe geral é a gente vai botar o tipo do argumento e o nome do argumento. Tipo do argumento e o nome do argumento. Vamos ver um exemplo. Aqui eu fiz uma modificação nessa função escreve linha, que agora recebe dois parâmetros. Um parâmetro charact e o outro parâmetro num vezes. Charact é o caractere e num vezes é o número de vezes. Percebam que num vezes é do tipo inteiro, certo? E charact é do tipo char. Certo? Então são duas variáveis que vão ser passadas para dentro da função. Eu vou usar essas variáveis dentro da função como eu quiser. Então olha aqui, ó, modifiquei o meu for para quê? Para que ele vá até num vezes, onde k menor que num vezes. Então se eu passar 5, esse 5 vem para cá. Se eu passar 6, esse 6 vem para cá e vai ser usado nessa função. E charact é um caractere que vai ser passado para cá. Ou seja, ele vai imprimir o caractere. Certo? Ele vai imprimir o caractere. E printf nova linha, então, ou seja, ele vai imprimir uma linha com vários caracteres e depois vai dar uma nova linha. Então, olha aqui como é que está sendo a chamada da função. Eu estou chamando a função escreve linha, estou passando um caractere para ela e estou passando um número vezes, um inteiro que representa a quantidade de vezes que ela vai ser utilizada. Depois eu mudei o símbolo e mudei a quantidade. Mudei o símbolo, olha só, passei uma variável aqui dentro, pessoal. Funciona do mesmo jeito. O valor que essa variável tiver aqui vai ser passado para cá, vai ser utilizado aqui dentro, quando eu chamar essa função. Então percebam a modularidade que a gente tem nas funções. É isso que nos dá o poder de usar a linguagem C em diversas situações aí e resolver vários problemas. Sempre que eu passar, então, os parâmetros são inicializados com os dados enviados como argumento na chamada de função. Então, quando eu chamei a função escreve linha, nesta vez, caractere recebeu o símbolo mais e num vezes recebeu 5. E nessa outra vez, caractere recebeu asterisco e num vezes recebeu o valor de i, sendo que i vai depender do ponto onde ele está no for. Vamos rodar essa função aqui agora para vocês verem. Então, está aqui ela modificada, ó, escreve linha. De novo, ela é uma função que não retorna nada, está aqui void e não tem o return aqui embaixo, mas ela recebe dois parâmetros, certo? Ó, escreve linha cerquinha e 20 vezes, o símbolo mais e 5 vezes, o símbolo asterisco e i vezes, conforme o fator de i. Vou compilar ela, F9, e vou rodar ela para a gente ver aqui ela funcionando e vocês verem o que vai acontecer. Ó. Então, a primeira vez que eu fiz, ó, imprimi 20 cerquinhas, depois imprimi 5 somas. Depois fui imprimindo os números e após cada número eu imprimi a quantidade de asteriscos igual aos números, que era o valor de i. Então, uma vez 1, duas vezes aqui asteriscos, 3 vezes asterisco, 4 vezes asterisco, 5 vezes asterisco e no final 20 cerquinhas de novo. Certo? Então, essa é a modularidade e o poder de uso das funções. Conforme eu chamo, então, esse valor de num vezes aqui vai depender sempre do valor que tiver quando eu chamar a função. Então, aqui tem uma chamada de função, aqui tem uma chamada de função, aqui tem uma chamada de função, aqui tem outra chamada de função. E essa é uma função do tipo void, ou seja, ela não é tipada. Ela não tem um tipo específico aqui e ela não retorna parâmetro nenhum, mas ela recebe parâmetros. O void não tem o return aqui embaixo. Então, os parâmetros da função, as chamadas, quando eu fiz, com seus respectivos argumentos. Então, aqui o argumento. E isso aqui tem o mesmo conceito da matemática lá, as funções que recebem parâmetros que são os argumentos da função. Aqui o resultado da execução, mas a gente já viu ele simulado. A função tipada, então, ela tem um tipo, ó, aqui em cima, ó, uma declaração de tipo, ou seja, que essa função vai retornar um tipo. E está aqui, ó, esse return com o valor. Esse valor, obrigatoriamente, tem que ser desse mesmo tipo aqui. Então, se isso aqui é um float, o valor, esse cara aqui também tem que ser float. Se esse cara aqui em cima é um caractere, um char, esse também tem que ser um char. E daí o nome da função, a lista de parâmetros, as variáveis locais e os comandos. Então, o tipo informado retornado pela função, int, char, float, por aí vai. O nome da função, conforme a gente já viu.
um ou mais parâmetros a serem passados à função como argumentos quando da sua execução. Devem estar sempre separados por vírgulas e se omitidos significa que não há. Quando eu não passar nada ali, significa que eu não estou passando parâmetro nenhum. Se eu não quero passar nenhum valor, eu não posso simplesmente omitir, né? Eu tenho que, se a função espera, né? Se eu chamar a função e ela espera receber 2 parâmetros e eu não passar nenhum, ela não vai funcionar. Certo? Comando que retorna o valor calculado pela função, né? Esse valor aqui. Pode ser tanto uma constante ou uma variável. Esse valor deve ser do mesmo tipo da função. Isso é o mais importante, tá, pessoal? Aquela coisa que eu acabei de citar no início do slide. Esse tipo tem que ser compatível com esse. Não necessariamente a função tem que retornar um valor fixo. Exemplo, aqui tem uma função bastante simples, a função chamada soma, que ela recebe 2 floats, o valor A e o valor A e B, e eu simplesmente pego, declaro uma variável local chamada res, faço a soma dos dois e retorno o valor de res. Tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ela. Vou compilar. Bom, aqui já tem um erro aqui que são as aspas que não estão no símbolo correto. Deixa eu corrigir aqui nos printfs rapidamente. Já faltou um scanf aqui, onde eu estou lendo 2 floats para fazer a soma dos números. Né? Então, o que está acontecendo aqui? A função chamada soma, ela retorna um tipo float. O valor que ela vai retornar é o que tiver na variável res. A variável res tem que ser do tipo float. Certo, pessoal? Depois eu tenho o que aqui? O comando da minha função é só esse, né? A mais B. E onde o valor de A foi dado como parâmetro de entrada da função soma aqui e aqui também. Então, B é do tipo float e A é do tipo float. Poderia fazer A e B do tipo inteiro? Poderia. Né? E eu poderia fazer um typecast aqui na frente, botar um float para transformar o resultado em float e retornar sempre como float. Poderia. Certo? Mas na hora de chamar a função, eu tenho que chamar a função com inteiros. Então, vocês vão ver. Olha só, eu estou entrando com elas aqui, ó, V1 e V2, do tipo float. Vou chamar a função aqui, ó, com o tipo float, certo? E eu estou usando aqui ela durante uma atribuição. Né? Vou armazenar em soma2 o resultado da função soma. E aqui eu estou fazendo dentro do printf, direto na impressão, chamando a função soma. Vamos rodar esse programa aqui para vocês verem. É a função 4. Valores a serem somados. Então, 2.1 e 2.2. Então, ele fez aqui a soma 2.1 mais 2.2, 4.3. Certo? A questão mais importante aqui é cuidar os tipos, tanto na chamada, porque se eu trocar esse tipo aqui para percentual D, por exemplo, ó, eu fizer a leitura e armazenar isso aqui fosse um tipo inteiro, quando eu for chamar aqui, lá ele está esperando um float e eu vou estar passando um inteiro para eles. Isso vai dar um pouco de confusão no compilador. Então é sempre importante a gente cuidar ou fazer o typecast necessário, que é mudar o tipo da função, da variável, antes de chamar a função. Certo? Por que a gente usa funções? Para separação de interesses. Os blocos podem ser logicamente compreendidos de forma isolada e é uma implementação direta da ideia do algoritmo. Então, muitas vezes, a gente separa o nosso problema por partes, faz funções que resolvem cada uma das partes e depois faz um grande main para juntar todas essas funções. Representando sempre aquela nossa ideia lá desde o início. A gente vai ter parâmetros de entrada, processamento e saída na função main, e a gente vai ter a mesma coisa nas outras subfunções que a gente for utilizando. E uma das grandes vantagens, né, é o reaproveitamento do código já escrito e a redução do tamanho dos blocos.
Então passa a ter pequenas funções, né? Como a gente já viu nos exemplos, o primeiro programa ele era enorme, tinha lá vários printfs. O segundo só tinha várias chamadas ao escreve linha. Isso vai facilitar bastante também a leitura e a compreensão do nosso algoritmo, do nosso programa. Então eu posso ter vários níveis de chamada. Então eu tenho o meu programa aqui main, que tem duas funções, a função x e a função y. A função x, quando eu chamar, ela pode chamar outra função, por exemplo, a função z. Chamou a função z. Então eu vou usando conforme a necessidade. Então aqui, quando eu fiz o meu programa principal, eu chamei essa função, que chamou, está aqui a chamada dela, e lá dentro tem uma outra terceira função. Aí ele retorna o resultado para cá, aqui dentro é processado, retorna o resultado para cá e ele segue na execução até bater em outra função. Quando chegou outra função, chama a função y, executa tudo que tem que executar lá dentro e volta para cá. Então segue essa linha de saltos, né? E quando a gente faz essa programação toda estruturada, usando funções, ela é bem diferente daquela programação não estruturada que usa, por exemplo, os gotos, né? Os saltos, que tornam mais complexo o manejo disso. Eu tenho uma função z, eu tenho as funções declaradas, eu vou usar elas tranquilamente. Eu chamo, ela executa, termina e me retorna de onde eu estava. Uma coisa importante nas funções é o escopo das variáveis, né? Como eu mostrei para vocês, as variáveis foram definidas somente dentro de um bloco, dentro da função. Então, um bloco de comandos que sempre é definido por chaves, define um escopo de variáveis. Então, eu posso ter no mesmo programa, não vou mostrar agora aqui, mas eu poderia ter no mesmo programa várias chaves, né, separando blocos do meu programa que não estariam funções. Então, variáveis declaradas dentro de um bloco pertencem somente àquele bloco. As variáveis declaradas dentro de uma função F1 não podem ser referenciadas. O que é referenciado? Eu não posso usar elas dentro da função F2. Aquilo que a gente fez antes. Se eu tenho um i pertencente à função escreve linha, o outro i que eu vou usar, eu não posso querer usar o valor dele em outra função. Ele é executado somente naquela função, certo? Mesmo que a função 1 chame a função 2. Dizemos que são variáveis locais ao bloco e existe o conceito de variáveis locais versus variáveis globais. Né? Todos os programas que a gente fez, a gente usava o main e declarava na parte de cima, logo após o main, declarava as variáveis. Aquelas variáveis são globais ao main. Certo? Se a gente fizer várias chamadas de função lá dentro, as variáveis funcionam só ao main. Quando a gente chamou uma função, a variável vai ser local àquela função. Então, as variáveis locais são declaradas dentro de uma função e só podem ser referidas por comandos que estão dentro do bloco ou função no qual elas foram declaradas, como a gente já utilizou ali o for, e nesse caso do soma, aquele A e B. Tá? Cadê o A e B aqui? Esse A e B aqui, né? Eles só existem aqui dentro. Não posso querer usar esse A fora daqui. Existem apenas quando o bloco de código em que foram declaradas está sendo executado. Aquelas funções, a gente diz que elas são dinâmicas, né? Quando eu chamei a função, aquelas variáveis foram criadas, elas são usadas, e quando a função terminou, aquelas variáveis não existem mais. As variáveis só podem ser referenciadas dentro do bloco no qual elas foram declaradas, não fora disso. Variáveis do mesmo escopo devem ter sempre identificadores diferentes. Né? Contudo, diferentes variáveis de diferentes escopos podem ter o mesmo identificador. Então, ou seja, se eu estou no mesmo tipo, se eu estou numa única função, as variáveis têm que ter nomes diferentes, têm que ter identificadores diferentes. Se eu posso ter outra função escreve linha 2, escreve linha 3, que foram funções que eu modifiquei ligeiramente. Uma não recebe nenhum parâmetro, outra recebe um parâmetro só, outra recebe 2 parâmetros, por exemplo, aquelas que eu mostrei anteriormente para vocês. Eu poderia simplesmente declarar a mesma variável local para cada uma delas, e elas não têm nenhuma relação uma com a outra. Vamos ver um exemplo aqui. Aqui tem uma função 1 que tem uma variável A e B. A função 2 tem outra variável A e B, e a função main tem outra variável A e B. O que vai acontecer aqui? O programa vai ser compilado e o main vai ser executado. Então a variável A recebe 0,1, a variável B recebe 0,1. Daí ele vai fazer um printf dentro do main e vai imprimir o A e o B, que são esses 0,1 e 0,2. Depois chama a função 1, que é essa daqui, A e B vale 11, e vai fazer uma impressão. Dentro da função 1,
A vale tanto e B vale tanto, que vai ser o 11 e 12. Daí ele vai imprimir isso aqui. Depois, dentro do main, após F1, ele vai imprimir de novo o A e B do main. Chama a função 2 e imprime o A e B do main. Vamos compilar esse programa aqui e rodar para a gente ver. F9. Ah, faltaram os includes aqui. Pequeno detalhe. F9. Compilou. Essa é a função 5, né? Olha lá. Então ele executou o main aqui, né? Dentro do main, A vale 1 e B vale 1. Aí depois foi essa impressão aqui que ele fez, ó, dentro do main, linha 25 aqui, certo? Essa aqui. Depois ele chamou a função chamada função 1, foi lá em cima na função 1, A e B receberam 11 e imprimiu. Dentro de função 1, A vale 11 e B vale 12. Dentro da função 1, A vale 11 e B vale 12. Depois que essa função foi executada, eu mandei ele imprimir aqui embaixo, ó, dentro da main após F1 e F2. Ele imprimiu o A e B de novo e vocês viram que o A e B permanecem os mesmos valores, ó, 1 e 2. Chamei a função 2, que tinha outros valores para A e B, imprimiu 21 e 22, depois eu chamei de novo, mandei imprimir o A e o B dentro do main. Então vocês viram que o A e B do main não modificaram com a chamada de funções, com essas chamadas de funções, e eles permaneceram os mesmos. E esse A e B aqui só tem valor dentro da função 2, e esse outro A e B só tem valor dentro da função 1. Então, variáveis globais são declaradas fora de qualquer bloco ou função, normalmente no main. Valem em todo o programa, devem ser evitadas, né? A gente sempre costuma trabalhar sempre o programa ótimo assim, é onde a função main é só um conjunto de chamadas de funções. Mas, eventualmente, elas são úteis, certo? Por hoje era isso, pessoal. Agradeço a audiência de vocês e dentro em breve a gente se vê novamente. Um abraço.